Olá, meu nome é Janaína, eu sou professora na classe de Escola Dominical Rosas de Saron, das irmãs aqui na nossa igreja sede, Assembleia de Deus, Ministério Belém, em São José dos Campos. Dou aula na classe juntamente com a irmã Maria Chamin e a irmã Maria José. Essa aula já foi gravada hoje de manhã muito cedo e infelizmente tive problemas com o som do notebook, o microfone estava queimado e eu só vi isso na hora de divulgar o link, ou depois que já tinha começado a divulgação. Então precisei deletar. Tive vontade de desistir, mas eu não sou das que desistem fácil assim. Na verdade, eu tive um incentivo muito grande do meu marido, do Júlio, no início dessa madrugada. Vim aqui para o escritório entre 4h30 e 5 horas da manhã, orei, busquei e senti confirmação do Espírito Santo de estar gravando essa aula. Então eu espero que seja bênção, eu espero que nessa segunda tentativa, ou terceira já, que dê certo e eu consiga transmitir aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração sobre o assunto dessa aula. Nós vamos então, meu intuito aqui não é substituir nenhuma outra aula, também não é esgotar o assunto, é um assunto muito extenso, muito rico, e em 30 minutos aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não dá para esgotar todo o assunto da lição. Nós vamos ver hoje então o novo homem Jesus Cristo, é a lição 13, encerrando essa revista chamada A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, onde nós estudamos durante todo o trimestre antropologia bíblica. O homem, sua constituição, seus atributos, suas características, desde a criação por Deus, passando pela queda, no pecado, dilúvio e toda a história do homem até os dias de hoje. Estudamos na lição 11, o homem do pecado, e aí buscando conhecimento sobre o anticristo. Domingo passado, já de forma online, vimos sobre Jesus, o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. E hoje, então, o quinto tipo de homem, o novo homem em Jesus Cristo. E vamos estudar, então, um pouquinho sobre a obra da salvação. Antes disso, quero citar aqui rapidamente a leitura em classe e chamar a atenção para o versículo 2. Nicodemos, chamado aqui, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Então ele procurou Jesus à noite. A Bíblia não é clara sobre os motivos, se era por conta de ocupação, de tempo, ou, o que eu acho mais provável, ele não queria tornar público o seu interesse em Jesus, o seu interesse na vida eterna, na vida espiritual. Então, por isso que ele procurou Jesus à noite. E esse texto é um dos textos mais importantes que temos para entender a obra da salvação. As dúvidas de Nicodemos aqui, mesmo agora 2000 anos depois, são as mesmas dúvidas que a maioria de nós temos. Como pode um homem nascer de novo? Principalmente um homem adulto, uma pessoa que já tem consciência das suas ações, da sua história de vida, das suas ações, das suas responsabilidades. Como pode esse homem nascer de novo? Vamos então entrar mais objetivamente na lição. O que é então esse processo de salvação? É Deus pegando o homem pecador lá no meio do pecado e trazendo para si. Mas não é um simples trazer. Esse homem que está lá no pecado, que está no mundo, ele passa pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele passa por Jesus para daí sim nascer um novo homem e poder ter acesso novamente a Deus, já que o pecado cortou o acesso direto a Deus. Então, é preciso nascer de novo para ter acesso direto a Deus. Onde vemos isso? No próprio leitura em classe, versículos 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus aqui mostrando que é imprescindível nascer de novo para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus. E aí, para nascer de novo, precisa ter alguns passos aí, que é o assunto da lição. Para nascer de novo, é preciso, então, em primeiro lugar, sentir arrependimento pela sua situação de pecado,
pela situação, o pecador precisa sentir necessidade, precisa sentir esse arrependimento. E aí qual que é a diferença de arrependimento e remorso? Remorso é o sentimento de tristeza pela consequência do pecado. Então, por exemplo, a pessoa ofende o outro fica triste, não quer mais ter contato, e aí o que ofendeu fica entristecido por conta da consequência do seu pecado de ofensa, né? Por perder a amizade, por perder o relacionamento. Ele vai tentar encobrir isso. Lá em Provérbios 28:13, nós lemos que quem prospera, vamos ler aqui rapidinho, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que vive de remorso tenta encobrir com panos quentes. Esse não prospera. O versículo continua. Quando, porém, sobem, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o que se arrepende, além de ele se arrepender pelo ato do pecado em si, como no exemplo, pelo ato da ofensa, além de ele se arrepender por isso, ele deixa de praticar esse pecado. E aí sim, ele confessa, deixa de praticar e recebe misericórdia. Então, o arrependimento, ele requer que pare de praticar. Mudança, retorno, sair do caminho do pecado. Mas esse arrependimento não é natural do ser humano de sentir. Esse arrependimento, ele só acontece pela atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem no pecador e o convence da sua situação de pecado. Vamos ler rapidamente João 16, só para entender a participação do Espírito Santo no processo da salvação. João 16, Jesus falando, né, do 8 ao 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a atuação do Espírito Santo. Convencer o homem da sua situação de pecado. E aí, quando acontece, né, esse arrependimento, o homem, então, aceita aquilo que a gente fala de aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, um porém. Nesse mundo atual, nessa situação que estamos vivendo de contaminação, de reclusão, de isolamento, de uma série de coisas, vemos muitas pessoas querendo Deus, querendo Jesus, mas querendo Jesus como Salvador. Então, o que o Salvador faz? Ele liberta o que está preso dessa prisão, desse cativeiro, liberta das amarras do pecado. Só que no processo de salvação, não é só aceitar Jesus como Salvador, é preciso também aceitá-lo como Senhor. E Jesus vem, me liberta das amarras, me liberta do cativeiro que eu estou, mas também se torna meu Senhor. E aí eu passo, então, a obedecer, a seguir a Jesus. E aí o que isso implica? Vamos lá, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando aceitamos a Jesus como Salvador e como Senhor, nos tornamos uma nova criatura. E o que essa nova criatura faz então? Ela passa a seguir Jesus e a imitar Jesus. A nova criatura precisa de uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de se comportar. Lá em Romanos 12:2, nós vamos ver então um pouquinho sobre essa questão da mente, da importância que tem de renovarmos a nossa mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem, trabalha na vida do pecador, o conscientiza de seu pecado, o pecador se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna uma nova criatura e como nova criatura passa a viver de uma forma diferente. E aí, mais um comentário sobre a nossa situação atual. Cuidar com o exagero das informações, cuidar com o exagero das coisas que estão sendo passadas. A nossa alma é alimentada por aquilo que nós ouvimos, vemos, lemos, assistimos.
Então vamos cuidar de não estar exagerando, e daqui a pouco a nossa alma vai respirar o quê? Ansiedade e depressão. Porque é tanto problema, tanta desgraça, tanta morte, tanta coisa, a nossa alma acaba só respirando isso e exalando isso. E a palavra de Deus nos ensina o que devemos realmente pensar e como devemos alimentar a nossa mente. Está lá em Filipenses 4 e o versículo 8, o que devemos pensar. Então vamos vigiar sobre esse excesso de informações que estamos tendo nesse momento atual. Não nos deixar consumir por essas coisas. E Filipenses quase que fugiu daqui. Filipenses 4 e 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então vamos cuidar para não nos deixar influenciar por esse excesso de informações de todo tipo. Estamos sendo bombardeados o dia todo e todo dia. Mas vamos em frente, né? Então, aqui na revista, ainda no tópico 1, entendemos então essa necessidade de nascer de novo. Não é um nascer da carne nem do sangue, mas é um nascer espiritual. E por ser espiritual, precisa ser do Espírito Santo. Tá? João 1 e 12 nos fala qual a nossa situação, então, quando nascemos de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus pela fé. E isso é maravilhoso. Aqui a lição ainda fala que o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Simbolizando a morte, a nossa morte para o mundo, para o pecado, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando saímos das águas, então, do batismo nas águas, estamos renascendo espiritualmente e renascendo um símbolo de renascimento do Espírito Santo. Porque já renascemos, já fomos feitos nova criatura quando aceitamos a Jesus. Vamos em frente, então. Vamos entrar agora na questão da justificação, que é o segundo tópico aqui da nossa revista. Né? Que é essa justificação, então? Como pecador, nós cometemos uma série aí de pecados, de crimes diante de Deus. É como se fosse isso, né? Como se fossem crimes, porque a justificação é um termo jurídico para quem, né, para o criminoso que vai diante de um tribunal para ser julgado. Só que nós, por nós mesmos, não temos como justificar os nossos pecados. Não temos como nos liberar dos nossos pecados. A Bíblia nos fala, vamos ver lá em Isaías 64 e o versículo 6, o que são as nossas obras, se tentarmos por obras justificarmos a nossa situação de pecador. 64:6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, se tentarmos por nós mesmos justificarmos a nossa situação de pecador, Deus considera qualquer coisa que façamos, qualquer obra, como trapo de imundícia. Isso é sério. Então, de nada adianta eu tentar fazer alguma coisa. E aí, Efésios 2, uma passagem bem conhecida, os versículos 8 e 9, nos fala então como fazer para sermos justificados. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque eu poderia fazer mais obras, o outro menos, ou então o outro mais e eu menos, e eu ia me sentir intimidada, diminuída. Deus eliminou qualquer possibilidade disso. A única forma de eu ser justificada é passando por Jesus. Jesus é o único que pode nos justificar. E aí, quando aceitamos a Jesus, nos tornamos nova criatura, somos regenerados, nascemos de novo instantaneamente. É ali naquele momento pontual.
A justificação pela fé, da mesma forma, somos justificados ali naquele momento em que aceitamos Jesus. Jesus, com seu sacrifício na cruz, zera. E aí nós começamos ali no ponto zero. Do ponto zero para trás, a vida de pecado, a vida como pecador, Deus apaga. A Bíblia fala que Deus esquece. Não vamos mais ser cobrados por isso, não seremos mais julgados por isso, porque estamos ali no ponto zero, justificados por Jesus. E aí algumas coisas, né? Vamos comentar algumas coisas aqui. Primeiro, que o diabo é o acusador por excelência, né? Acusador mor. Então ele vai tentar sempre trazer a nossa vida de pecado na nossa memória para tentar nos enfraquecer e nos derrubar. E a única forma de fortalecermos a nossa mente é na palavra de Deus. Então, esse cuidado, esse vigiar sobre o que pensamos e sobre o tipo de pensamento que temos e sobre o que escutamos. De não ficar escutando seta, de não ficar escutando acusações de coisas, de pecados que já fomos perdoados por Deus. A segunda coisa é claro que vamos pecar ainda, né? Vou falar isso daqui a pouco, falando sobre santificação. Mas no momento em que aceitamos a Jesus, a nossa vida pregressa, a nossa vida passada foi toda perdoada. Deus ali zerou a nossa culpa e nos torna justos, né? O novo homem é justo aos olhos de Deus. 1 João 3:7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Não se deixe enganar, não se deixe acusar. E aí outro ponto que eu queria comentar é justamente sobre a questão das obras. Quando eu falo que as obras não nos justificam diante de Deus, é como quando pecadores chegamos diante de Deus. O único que pode justificar é Jesus. Mas, ao aceitarmos Jesus, ao começarmos a servir a Deus, a Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente vamos começar a produzir obras. Porque a obra ela é resultado da fé em Deus. Se servimos a Jesus e se queremos ser como Jesus, vamos amar como Jesus, servir ao próximo como Jesus. E aí automaticamente vamos começar a dar frutos em obras. Mas é pela fé, é como resultado da nossa vida com Deus. E não para justificar a nossa vida de pecador. É diferente, tá bom? Vamos lá então. Estou indo bem mais rápido do que hoje de manhã. A primeira gravação tinha 40 minutos. Eu acho que essa aqui vai ficar menos. Terceiro tópico aqui da revista, então, falando sobre a questão da santificação. Eu sempre falo, a santificação, temos que entender algumas diferenças, né? Em primeiro lugar, na língua portuguesa, só existe uma palavra para significar coisas diferentes. Vou dar o exemplo aqui que vamos usar na lição, que é a questão do santo. O santo, se formos no original, são palavras diferentes. Santo para Deus e o santo para nós. Em português é a mesma coisa e isso pode muitas vezes confundir. Então, quando o santo está falando a palavra santo está se dirigindo a Deus, tem a ver com perfeição. Deus é perfeito. Então, Deus é santo, santo, santo. Deus é perfeito na sua santidade. Deus é perfeito em tudo que Ele é. Agora, quando essa palavra santo se refere a nós, seres humanos, não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com separado. Então, o santo, quando se refere a nós, é separado. Separado do quê? Separado do mundo, tá? Então, no ato, a revista traz isso de uma forma muito clara, no ato em que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, saímos da posição de pecador. Deus nos tira da posição de pecador e nos traz para a posição de santo. É uma posição. Então, santo de forma posicional. A revista traz isso bem, né? Posicionalmente é santo. Mas entramos, então, quando aceitamos a Jesus, no processo de santificação. O que é isso? É hoje mais santo que ontem e amanhã mais santo que hoje. Lembrando que santo é separado. Então, hoje, mais separada do mundo e do pecado do que ontem. E amanhã, mais separado do mundo e do pecado do que hoje.
vamos entender um pouquinho por que estamos, né, nesse processo de santificação. Filipenses 1 e 6. Eu gosto de Filipenses 1 e 6 e eu já ouvi de várias pessoas, e eu me incluo, de falar que se fosse possível, eu colocaria uma plaquinha, penduraria nas costas, estou em obras. Não para justificar meus erros, meus pecados e minhas falhas, mas para testemunhar que o Espírito Santo está trabalhando aqui no meu coração. A única forma de nós conseguirmos evoluir no processo de santificação é ter uma vida com Deus e procurar andar em Espírito. A linha da santificação, o processo de santificação, ela tem que ser ascendente, tem que estar em direção ao céu. Se está reta, plana, não está tendo melhoria, então tem que ser ascendente, tem que ser rumo ao céu. Essa linha da santificação tem que estar sempre subindo. E isso só é possível se desenvolvermos o fruto do Espírito, o fruto no singular, com seus 9 aspectos. Essa linha ascendente, esse crescimento no processo de santificação, esse avanço no processo de santificação, ele só é possível se eu procurar andar em Espírito em todo o tempo. Se eu subjugar a minha carne, se eu eliminar das minhas atitudes, meus comportamentos, o eu, porque é o eu que faz pecar. Eu sempre tive, e a maioria das pessoas, é só entrar nas redes sociais que vamos ver aí todo mundo dando opinião sobre tudo, sobre todas as coisas. De uma hora para outra todo mundo se torna especialista no assunto do momento. E eu sempre tive, né, as opiniões e tal. E recentemente uma pessoa me procurou pedindo minha opinião sobre o assunto, e eu falei assim, a Bíblia Sagrada, né, na Palavra de Deus a gente encontra tal conselho. E a pessoa falou assim, não, se eu quisesse saber da Bíblia, eu ia lá procurar na Bíblia, eu quero saber a sua opinião. Eu falei assim, eu não tenho, minha opinião é essa aqui da Bíblia. E eu fiquei feliz, a pessoa não gostou, mas eu fiquei feliz. Porque, por já ter vivido tanto tempo querendo dar opinião sobre tudo, e buscando me aproximar de Deus, hoje eu sei que eu estou um pouquinho mais próxima do que um tempo atrás. Porque eu estou me esvaziando das minhas opiniões. Quanto mais eu falo, na Bíblia é assim, na Bíblia fala tal coisa, na Bíblia aprendemos tal coisa, eu estou me esvaziando de mim. Tirando os meus erros, tirando os meus egoísmos, minhas vontades, meus desejos. E o processo de santificação é isso. É que eu diminua para que Cristo cresça. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. E as pessoas precisam ver no meu comportamento, na minha fala, na minha atitude, Deus, o amor de Deus. Eu preciso estar cada dia mais parecida com Jesus. Vamos ler aqui Filipenses 1 e 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou, né, o Espírito Santo começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos para que o Espírito Santo continue trabalhando no nosso ser. Tem dias que dói mais, tem dias que é mais fácil. E tem dias que a gente sente a marretada, sabe? Quando o pedreiro vem com o martelo e quebra, dá aquela marretada, aquela marreta grandona, nem sei se eu estou falando o nome direito, quando vem com aquilo e bate e despedaça. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. E com dor, ele vai nos quebrando para nos transformar, para nos encaminhar, para nos ajudar nesse processo de santificação, para que possamos chegar aqui no que o versículo do textual fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Ou como aqui em Filipenses, lemos, né, 1 e 6, que a boa obra vai ser completada no dia de Cristo. Estaremos em obras até que ou deixemos de viver fisicamente aqui, ou até que Jesus venha buscar a sua igreja no arrebatamento. Eu havia falado, né, sobre a questão do pecado. É claro que vamos pecar nesse processo de santificação, porque não somos perfeitos, ainda somos falhos, ainda precisamos de muita marretada do Espírito Santo, de quebrar muito aí o eu, o egoísmo, as nossas vontades, né? Mas qual que é a diferença? Vamos lá em João 7,
João 7 fala o seguinte: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aí aqui falando, então, de Jesus, que ele veio para que nós crescêssemos, para que nós vivêssemos, para que nós tivéssemos, né, esse acesso a Deus. O ímpio, qual que é a diferença então, né? Se nós continuamos a pecar, qual que é a diferença hoje de quem serve a Deus do que não serve? O ímpio, ele vai atrás do pecado, ele planeja, ele premedita, né? O pecado, ele programa pecar, ele alimenta os seus pecadinhos de estimação, seus vícios, falando, né, e defendendo que tem direito, e aí uma série de coisas que o ímpio faz para continuar pecando, continuar a sua posição de pecado. Qual a diferença de nós, que Deus já perdoou, que Deus já justificou e estamos no processo de santificação? O justo evita o pecado. Nós devemos evitar o pecado. O justo perde o gosto pelo pecado. O pecado não o domina mais. O ímpio é dominado pelo pecado. O justo não é dominado pelo pecado. O justo peca sem ter planejado, sem ter premeditado. Peca porque é falho ainda, porque a obra não está completa. Mas ele peca, ele se arrepende, ele confessa, ele pede perdão, Jesus o perdoa e aí continua no processo de santificação. O ímpio não, o ímpio o pecado domina. Como domina, ele peca e peca mais. E é pecado em cima de pecado. Então nós precisamos entender isso. Se pecou, já serve a Jesus. Paciência, não é motivo para parar, não é motivo para sentar, mas é motivo sim para dobrar os joelhos, confessar, pedir perdão. Sendo perdoado, ergue a cabeça e continuar na caminhada. O processo de santificação não pode parar, o processo de santificação precisa ser completo. Lá em Hebreus, capítulo 12, e versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisamos estar santos, precisamos estar separados do pecado, precisamos estar no processo de santificação para poder ver Deus, porque sem santificação não veremos a Deus. E agora eu quero trazer uma rápida reflexão dentro desse processo de santificação em Efésios 4, 11 e 12. Nós temos visto muito figuras aí nas redes sociais de igreja é você, né? Faça seu culto em casa. Eu quero então, nesse assunto de santificação, falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não sou igreja. É diferente. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aí, sobre igreja, nós temos então dois conceitos, né? Duas coisas separadas. Primeiro, a igreja física, que é o que está fechado agora. A maioria está fechada, né? Por orientação, por determinação, enfim, por vários motivos. A maioria está fechada para tentar impedir a contaminação do vírus para os membros dessa igreja. Então, a igreja física está fechada. Mas nós temos a igreja espiritual, que é a noiva de Cristo. Essa igreja espiritual, noiva de Cristo, a igreja invisível, ela é formada por uma pessoa. Então eu não posso dizer que eu sou igreja. Eu tenho que dizer que eu faço parte da igreja. É bem diferente. Paulo nos traz que a igreja é um organismo vivo, é como o corpo. E aí Paulo fala do corpo de Cristo. Então se eu estou aqui na minha casa e eu sou o dedinho do pé, eu não estou fazendo parte do corpo porque o pé, o outro dedo está lá em outra casa. Podemos nos reunir desta forma virtual, não é a mesma coisa. Podemos nos reunir por telefone, por WhatsApp, por uma série de coisas, mas não é a mesma coisa. Então, eu te convido a clamar a Deus para que Ele nos dê oportunidade de servir como igreja de novo, unida na igreja física. Se não tiver igreja física, unida nas casas, mas que nós possamos nos congregar de novo, como igreja invisível de Jesus, como igreja invisível, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, nós precisamos estar juntos, unidos. Precisamos congregar. O talento que Deus te deu, o talento que Deus me deu, a gente até pode
servir ao próximo com esse talento que Deus distribuiu, com esses talentos, com esses dons que Deus distribuiu para os seus, para a sua igreja. Mas nós não conseguimos servir de forma plena, porque estamos cada um numa casa. A única forma de servir ao outro com os dons que Deus deu é servindo juntos na mesma igreja. Efésios 4:11, Paulo nos fala sobre os dons que Deus distribuiu no meio da igreja. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Distribuiu. E o versículo 12 fala o motivo disso, que aí sim tem tudo a ver com a santificação. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo para ser edificado, o corpo de Cristo para ser aperfeiçoado. Os santos, nós, para sermos aperfeiçoados, precisamos estar junto com os outros para que nos sirvamos uns aos outros com os dons que Deus deu. Estarmos juntos, nós precisamos do atrito de estarmos juntos. A pérola surge com o atrito da areia. Nós precisamos estar juntos. Então vamos orar. Vamos clamar a Deus para que Ele abrevie esse tempo de afastamento da igreja invisível aqui na terra e que nós possamos nos unir de novo, nos congregar de novo e poder dizer 2 versículos de Salmos 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e o 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. Dá aquele abraço apertado, gostoso. Vamos orar e vamos buscar a Deus, para que no nosso processo de santificação podemos novamente participar do corpo de Cristo e estarmos nos aperfeiçoando uns aos outros, juntos, servindo a Jesus. Amém? Lembre-se desse versículo, Hebreus 12:14. Sem santificação não será possível ver a Deus. Busque se santificar dia a dia. E aí um resuminho aqui muito rápido, apenas para não deixar nenhuma dúvida. No processo de salvação, então, o novo nascimento, o nascer de novo, que é através do Espírito Santo que nos leva a isso, né? Essa regeneração é instantânea, o novo nascimento é instantâneo, tem um momento pontual. A justificação, onde Deus nos torna livres do pecado e principalmente das consequências do pecado, também é um momento pontual, instantâneo. Deus nos torna justos instantaneamente. A santificação, há um momento pontual onde Deus nos tira da posição do pecado e nos traz para a posição de santos. Mas aí, esse terceiro passo, essa terceira fase, santificação, tem esse momento instantâneo de mudar de posição. Mas tem um momento que vai nos levar pela vida até o nosso encontro com Jesus, que é o processo de santificação. Mas eu espero ter realmente contribuído. Eu espero que seja uma bênção para quem está assistindo, que ajude a despertar para buscarmos mais santificação a cada dia, para que possamos ver Deus quando chegar o momento de vermos, quando chegar esse momento final, né? Não costumo fazer isso, mas sinto necessidade aqui. Se foi bênção para você, deixa um joinha, curta, e se realmente foi bênção e que você sente que pode abençoar a vida de alguém, que tem alguém precisando, compartilhe esse vídeo também. Amém? Tenha um excelente dia na presença de Deus, tenha uma semana abençoada em busca de mais santificação na presença de Deus. Deus abençoe.